Cumprimento a todos com a graça de nosso Senhor Jesus. Geração eterna do Filho. Como entender essa doutrina? Do que se trata? O que ela não é? O que ela é? Então eu irei fazer alguns vídeos sobre esse assunto, que é um assunto muito importante da cristologia e também da doutrina a respeito do Filho de Deus, né? E sabemos que alguns têm rejeitado essa doutrina por, primeiro, algumas concepções erradas do que ela de fato significa, e segundo, por ser muito racionalista. Então, pessoas apegadas a algum tipo de racionalismo desconsidera ensinos bíblicos implícitos em passagens e também explícitos, né? Então, há uma dificuldade de lidar com esta doutrina. Eu vou, nesse vídeo, dizer os fundamentos, as principais bases dessa doutrina, e aí em vídeos posteriores irei fazer um vídeo para cada uma dessas bases, né? Então aqui é um vídeo de introdução ou de apresentação, tá? Então vamos lá, são 4 os fundamentos da doutrina da geração eterna. Então, primeiro fundamento, termos bíblicos. Então, a doutrina da geração eterna, ela está fundamentada em palavras, em termos que são escriturísticos. E quais são esses? Filho, unigênito e primogênito. Esses termos, eles necessariamente lembram e estão ligados ao conceito de geração eterna. Não apenas da geração eterna como doutrina, há outras implicações a respeito desses termos, é verdade, eles não são exclusivos em absoluto da doutrina da geração eterna, mas eles reportam a essa doutrina. Então, como veremos, mesmo que haja algumas concepções diferentes de forma etimológica e tratando desses termos, há uma boa defesa de que esses termos estão no rol, digamos, no catálogo de fundamentos da doutrina da geração eterna. Segunda base, ou segundo fundamento da geração eterna. Textos bíblicos. Sim, nós percebemos que a ortodoxia cristã aponta não só termos bíblicos, mas textos bíblicos. Embora sabemos que citar um texto bíblico ou outro não necessariamente evidencia alguma doutrina, mas quando o texto trata de uma forma que a geração eterna encontra nessa terminologia do texto fundamentos e razão de existir, então nós temos uma base escriturística. Então nós veremos algumas passagens bíblicas que vão de encontro a essa realidade e a sustenta, ou seja, sustenta a doutrina da geração eterna. Terceira linha de evidência, ou terceiro fundamento da geração eterna. A teologia. Então, nós temos os termos, a terminologia, nós temos os textos, a fundamentação bíblica, e nós temos a teologia também. E o que eu quero dizer com teologia como fundamento da doutrina da geração eterna? Porque ao avaliar o que a Bíblia ensina sobre a pessoa do Filho, a segunda pessoa da Trindade, a doutrina da geração eterna é um extrato fiel de uma doutrina cristológica, de uma doutrina da ontologia do Filho, da sua identidade, da sua divindade. Então, a teologia
embora podemos dizer teologia dogmática, mas de fato, segundo as Escrituras, nós podemos construir, né? Aliás, a ortodoxia construiu, a partir de uma teologia fundamentada na Bíblia, uma concepção e uma doutrina da geração eterna, certo? E isso à luz da própria Bíblia. Em terceiro lugar, ou a terceira linha de fundamentação apresentado para sustentar a doutrina da geração eterna, nós podemos dizer a tradição ortodoxa. Tá? Aí nós não temos uma base bíblica propriamente dita, mas podemos dizer que a igreja, em alguns teólogos antigos, nos seus credos, em confissões reformadas protestantes e em teólogos reformados protestantes e conservadores, ortodoxos, fiéis, toda essa nuvem de testemunhas, né, formam uma tradição confiável para defender a doutrina da geração eterna. Então, nós temos gente de calibre, credos, confissões de peso que defendem esta doutrina. Logo, é sábio nós estarmos do lado desses e não daqueles que se aventuram a uma novidade. Para finalizar esse vídeo de introdução, eu quero ler aqui um texto que é o texto bíblico de maior fundamentação para a doutrina da geração eterna. Se encontra na primeira carta de João, no capítulo de número 4, e o versículo de número 9. Primeiro de João 4, 9. Então, veja só como o apóstolo João aborda uma questão da manifestação do amor de Deus, e no meio disso ele dá os elementos suficientes para sustentar a doutrina da geração eterna. Diz assim a palavra de Deus: nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Agora presta atenção. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então, essa expressão aqui, ou essas palavras, aliás, né? Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, mostra que a segunda pessoa da Trindade no céu era filho e era unigênito antes mesmo de vir ao mundo. Então, aqui nós veremos, a partir de textos como esse, que a doutrina da geração eterna é um extrato de afirmações como essas aqui. E iremos tratar a questão de eternidade, a questão da divindade, daquilo que é necessário em Deus, né? E vai ficar claro aqui para todos que a doutrina da geração eterna é uma doutrina bíblica. E resumindo, o que é a doutrina da geração eterna? A doutrina da geração eterna é a concepção de que a primeira e a segunda pessoa têm um relacionamento eterno de pai e filho, em que há uma comunicação de subsistência. Por isso, a primeira pessoa é chamada de pai e a segunda pessoa é chamada de filho desde sempre. E isso nós podemos então extrair de termos bíblicos, de textos bíblicos, da teologia bíblica e da concepção ou da tradição da igreja no decorrer dos anos. Que Deus nos abençoe na compreensão dessa verdade. Deus te fortaleça.